Quando o bordão de uma cerveja ajudou a superar o não em uma negociação? Exatamente isso que você ouviu. Nesse vídeo, eu vou contar para vocês uma história que eu ouvi de um aluno que, com uma astúcia incrível, conseguiu superar o não em uma negociação com o uso do bordão de uma cervejaria. E como sempre, eu vou ensinar 7 técnicas que irá ajudá-lo a superar o famigerado não durante as suas vendas. Se eu fosse você, pegaria um lápis e uma caneta para anotar. Vamos lá? Era uma manhã de sábado, durante uma aula de técnicas de apresentações comerciais para os alunos de MBA. Eu discorria sobre a importância de impactar a audiência. Citei exemplos icônicos, como o de Steve Jobs, ao proferir a célebre frase: "E hoje a Apple reinventa o telefone" no lançamento do iPhone em 2007, além de outros clássicos da literatura de persuasão. E neste momento, entra esta brilhante história de como superar o não em uma negociação. Subitamente, fui interrompido por um jovem aluno. Ele era consultor de uma indústria fornecedora de matéria-prima para cervejarias, que iniciou uma história para lá de interessante. O brilho no olhar e a voz firme ao se expressar logo me fizeram perceber que algo especial estava por vir. "Professor", disse o aluno, "eu estava na 4ª ou na 5ª reunião com um comprador de uma cervejaria que havíamos validado o produto no setor de qualidade, falado de tudo aquilo que eu acreditava que era importante, repetido os argumentos e nada. A negociação não andava e eu não sabia mais para que galho pular. Já descrente, perguntei ao comprador: o que eu preciso fazer para ser fornecedor daqui?" Disse o aluno. Foi quando o comprador, honestamente, me pedindo palavras para não magoar o aluno, ele relatou. Disse: "Seu produto é excelente, atende perfeitamente às nossas necessidades e suas condições comerciais estão ótimas. Mas em análise, ficamos com receio da capacidade de sua empresa em honrar com os volumes de que precisamos." "Não pensei 2 vezes", disse o aluno, falando ainda de forma mais firme. "Experimenta." A turma gargalhou, já que se tratava de um slogan da própria cervejaria que meu aluno tentava angariar como cliente. "Com isso", disse o aluno todo orgulhoso, "conseguiu fechar o contrato de fornecimento." Esta história ilustra o quanto devemos ser sábios para superar o não durante as negociações. Eu vou ensinar, através dessa própria história, 7 aprendizados que podemos extrair dela. Toma nota que você poderá usá-los em suas negociações. Primeira aprendizagem: o primeiro passo para superar o não em uma venda é controlar as atitudes e emoções envolvidas na negociação. Para conseguir fechar esse contrato, meu aluno primeiramente tratou de gerenciar as suas próprias emoções. Não sabia mais para que galho deveria pular. Sentimentos como descrença, rompimento e desânimo fazem parte das relações de uma forma geral. Por que não estariam presentes nas negociações? Muito sabiamente, meu aluno canalizou essas energias para a perseverança. Aprendizado 2. Reconheça as emoções negativas da outra parte. O medo, a desconfiança, o receio faziam-se presentes naquele comprador. Ao negligenciar, fazer vista grossa ou repudiar as emoções negativas, você contribui para que elas aumentem, a ponto de se tornarem verdades na mente do outro. Vai ser muito difícil superar o não em uma negociação desprezando as emoções negativas que vêm da outra parte. Aliás, tem um vídeo no meu canal sobre as emoções na negociação. É só você procurar. Termina esse e depois você assiste para entender melhor o papel das emoções na negociação.
Terceiro aprendizado: argumentar é bom, repetir deliberadamente cansa. Observe que meu aluno entendeu que não havia mais espaço para repetir os argumentos, as vantagens, os benefícios do seu produto, da sua oferta, que ele fazia lá naquele momento. Repeti-lo poderia desgastar o relacionamento ou ainda levantar uma dúvida maior ainda na cabeça do comprador. Se o produto é tão bom assim, por que ele repete tanto? Foi exatamente isso que meu aluno não fez, repetir. Ele tratou de buscar uma outra via. Viram o quanto podemos aprender com esse caso? Mas calma aí, foram só 3 técnicas até agora. Segura firme, tem mais 4 pela frente. E o quarto aprendizado é: faça perguntas para entender o real motivo do não. Essa outra via veio por meio de um questionamento certeiro. O que eu preciso fazer para ser fornecedor da sua cervejaria? Disse meu aluno. Uma pergunta extremamente bem formulada e lançada no timing correto. Uma bala de prata, eu diria. Quinto aprendizado: escute com os ouvidos e também com os olhos. Sem questionar, discordar ou necessariamente acatar, meu aluno pôs-se atentamente a escutar o ponto de vista do comprador e mostrou respeito por suas justificativas. Entretanto, não se deu por vencido. Sexto aprendizado: mude o jogo e passe para o lado dele. Muitas vezes a pessoa do outro lado da mesa utiliza-se do poder e de outras tantas artimanhas para alcançar o seu objetivo na negociação. Para superar o não, você deve fazer o oposto do que a outra pessoa imaginava. Foi exatamente o que meu aluno fez. Passou para o lado dele, o lado do comprador. Entenderam a astúcia de como vencer o não do seu cliente? E sétimo aprendizado: use frases de impacto. Passar para o lado do outro, o meu aluno usou a técnica de argumentação clássica. Use os argumentos da outra parte. A expressão experimenta havia sido utilizada durante anos pela cervejaria em suas campanhas promocionais e havia se tornado um bordão, inclusive premiado. Sabiamente, meu aluno passou para o lado do seu oponente a usar as suas próprias palavras. Ficou difícil o comprador refutar. Vocês não concordam? Essa história nos ensina que o segredo para neutralizar o efeito de um não é reconhecer os significados que ele assume em você e na outra parte com quem você negocia. Estas 7 técnicas que eu ensinei aqui nesse vídeo: controlar as atitudes e as emoções, reconhecer as emoções negativas da outra parte, evitar repetição de argumentos, entender o real motivo do não, praticar a escutativa, passar para o lado dele e usar frases de impacto, vão te ajudar nesta arte de superar o não. E essa arte, gente, o seu pior inimigo é deixar-se levar pelas emoções, a ponto de não conseguir negociar com eficiência. E mais, você poderá conceder, revidar ou romper e se arrepender mais tarde. Lembre-se, o seu oponente vai utilizar o não para desestabilizá-lo. Por isso, é tão importante experimentar outras formas de agir na negociação. Gostou dessas 7 técnicas, desses 7 aprendizados? Então compartilhe esse vídeo com seus colegas, que eles também podem estar precisando de um empurrãozinho para superar o não na negociação e negociar para valer.